Olá a todos. Hoje, na disciplina de hidrologia, nós iremos falar sobre regularização de vazão. Quando é utilizado a regularização de vazão? Nós temos que as calhas dos rios apresentam uma vazão variável, ou seja, na época seca, de abril até agosto, a vazão é muito baixa, e aí se você tem que fornecer água para uma cidade, você não consegue. E aí nós precisamos regularizar essa vazão. A regularização ela é feita com a construção de uma barragem. E aí essa barragem ela tem algumas desvantagens, pode ter acidentes, ela romper, mas ela tem algumas vantagens aí que é importante. Então, para fazer a regularização de vazão, eu tenho aqui o mês do ano, as vazões, o número de dias. E aí eu vou falar a lei da regularização de vazão, ela segue a seguinte lei. Então, a função y, o que é? É a vazão regularizada dividido pela minha vazão média, tá bom? Então, o QR, o que é o QR? Aqui, ó, eu vou chamar de vazão regularizada. Vazão regularizada. E aqui é igual ao que? A vazão média. A vazão média. A vazão média. Eu posso falar que o y vai ser igual a 1. Então aqui, ó. O y igual a 1. Ou seja, eu tenho que a vazão regularizada é igual à vazão média. Lá atrás, o que eu mostrei para vocês? Eu mostrei a vazão afluente. A vazão afluente. A vazão afluente é aquela que chega no rio. Ela chega no reservatório, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui agora a capacidade do reservatório. A capacidade do reservatório é igual o volume necessário menos o volume afluente. Volume afluente. Bom, e aí eu vou calcular, como que eu calculo o volume necessário? Como que eu calculo o volume necessário? Então vamos aqui, colocar o volume necessário. Deixa eu ver um lugar que vai escrever legal. Então, o volume necessário será igual. Antes de falar do volume necessário, eu vou calcular a vazão média, tá bom? Porque é importante saber qual período é crítico. Então eu vou estabelecer a vazão média. Se a vazão afluente for menor que a média, vai ser o período crítico, o período de seca. Então eu entrei aqui na calculadora, eu apertei Option, a função 6, e vou calcular uma variável. E aí eu vou colocar os valores. Então vamos lá. 12, 10, 10, 5, 4, 6, 12, 12. É importante ver, aqui na nossa tabela nós temos 2 anos de análise. O ano de 1966 e 1967. Então eu tenho que ter 24 dados. 12.
Tem mais um 5, ó. Vamos lá. Vou calcular a média, então vou vir aqui, Option, Edit, Option 3, vou calcular a média. A média deu 7. Tem a luz aqui, então, quanto deu a média, a vazão média? Eu vou colocar aqui em cima, ó. Q médio deu igual a 7 metro cúbico por segundo. 7 metro cúbico por segundo. Eu vou verificar agora quais meses a vazão é menor do que 7. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, abril é menor que 7, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Esse aqui eu vou chamar de período crítico 1. Período crítico 1. Aí depois, no final do ano, ela volta a subir e aqui eu vou ter um novo período crítico, porque a vazão é menor que 7. Ó, vai ser o período crítico 2. Esse período crítico é maior que esse. Qual vai ser a capacidade do reservatório? Vai ser aquele que o CR, a capacidade for maior. Eu acredito que seja para o período crítico 1, porque ele tem maior número de meses com vazão menor que a média. Então vamos lá. Eu estabeleci o volume necessário, ele vai de abril, então ele vai de abril até novembro. Então eu vou colocar aqui, ó, volume necessário vai ser a integral de abril até novembro do que? Do QR dt. Só que eu sei o que? Como eu sei que a vazão regularizada é igual a 1. Então, QR vai ser igual a Q. Então, eu posso falar que aqui vai ser igual a integral de abril até novembro. QR é igual ao Q. Então, eu posso falar do Q médio vezes dt. Isso aqui vai ser igual. Isso aqui vai ser igual a vazão média vezes ΔT de abril mais a vazão média vezes ΔT de maio até chegar a vazão média vezes ΔT de novembro. Então, eu tenho vazão vezes tempo, eu acho o volume. E o volume afluente, vou deixar em vermelho aqui, ó. O volume afluente é igual a integral de abril até novembro do que? Da vazão afluente vezes dt. Que vai ser a mesma coisa, vai ser a vazão do mês vezes o ΔT de abril. ΔT de abril. Mais a vazão de maio vezes o ΔT de maio. E vou fazer isso também para o segundo período crítico. O segundo período crítico ele vai de abril até outubro. Abril até outubro. E aí eu tenho que fazer esse cálculo agora. Então eu vou tirar a folha aqui e vou fazer esse cálculo. Então,
Qual vai ser o volume necessário? Eu vou calcular aqui o volume necessário. Vai ser a vazão média. Então, a vazão... Vou voltar aqui para a função 1. Qual que é a vazão média? A vazão média é 7. Então, vai ser 7 vezes. Quantos dias tem em abril? 30. Então, 30 mais 31 mais 30. Então, eu estou aqui, ó, 30 mais 31 mais 31 mais 30 mais 31 mais 30. Faltou colocar um mais aqui, ó. Mais 30. E vou fechar. Isso, eu multipliquei, vou só conferir aqui, ó. Eu multipliquei metro cúbico por segundo vezes dia. Eu preciso multiplicar também por 3.600. Desculpa, 86.600 segundos tem um dia. Então, esse aqui é o volume necessário. Então, aqui, ó, o período crítico 1, ó, período crítico 1, o volume necessário é igual a 14.7571.2000 metro cúbico. Agora eu vou calcular o volume afluente. O volume afluente vai ser esse vezes esse, mais esse vezes esse, 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 esse vezes esse. Então vamos lá. 5 vezes 30 mais 4 vezes... Opa, aqui tava mais já, ó. Tinha um erro já. Vezes 30 mais 4 vezes 31 mais 4 vezes 30 mais 4 vezes 31 mais 4 vezes 31 mais 3 vezes 30 mais 4 vezes 31 mais 6 vezes 30. Eu preciso multiplicar agora tudo isso aqui por 86.400. O volume afluente, então vou colocar aqui, ó, volume afluente é igual a 89,510400. Qual vai ser a capacidade do reservatório? Vai ser esse menos esse. Então, esse menos esse, vamos voltar aqui, ó. 14,75,71,200 menos o anterior. Dá 58.608,00 metro cúbico. É a primeiro deles. Vou fazer agora para o segundo período crítico. Tá? Então vamos lá. Período crítico 2. Então vamos aqui, ó. Vai ser, vou calcular o volume necessário. Vai ser a vazão média, vai ser 7 vezes 30 mais 31 mais 30 mais 31 mais 31 mais 30 mais 31 vezes 86.400. Já deu bem menor o volume necessário. 27.200
metro cúbico. E o volume afluente? O volume afluente vai ser igual a esse período aqui, ó. Então vai ser 5 vezes 30, vou abrir um parênteses aqui para multiplicar por 86.000. Mais 5 vezes 31, mais 5 vezes 30, mais 5 vezes 31, mais 5 vezes 31, mais 5 vezes 30, mais 6 vezes 31, vezes 86.400. A parte mais difícil que eu acho nesse exercício é lembrar qual mês é 30 e 31. Então aqui eu tenho o volume afluente, 95,1264 metro cúbico. Então a capacidade do reservatório vai ser a diferença dos dois. Então achei aqui o segundo. Qual é o maior volume? O maior volume é o primeiro. Então aqui, ó, está a capacidade do nosso reservatório. Faça agora em casa um exemplo utilizando o Y. Faça aí na sua casa agora um exemplo, o Y igual a 0,75. Então, assim, que QR sobre Q, aqui é Q médio, é igual a 0,75. Como exercício de casa, tá bom? Então era isso, pessoal. Deixo aqui meu forte abraço. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.